Oração da noite, para quem trabalha, vigia e chora, de Tish Warren. Capítulo 1. Encontrando as completas. O cair da noite. Foi um ano tenebroso em vários sentidos. Ele começou com a mudança da minha ensolarada cidade natal, Austin, Texas, para Pittsburgh no início de janeiro. Uma semana depois, o meu pai, lá no Texas, morreu no meio da noite. Sempre imponente e seguro como uma montanha no horizonte, repentinamente ele partiu. Um mês depois, sofri o aborto espontâneo e a hemorragia e orei as completas no pronto-socorro. O luto só se amontoava. Eu tinha saudade de casa. A dor de perder o meu pai era sísmica, ainda chacoalhando como tremores secundários. Foi uma estação sombria. Chamamos a ela, numa piada cinzenta, a mudança para a pitada de desespero Borg. No próximo mês, descobri que estava grávida novamente. Parecia um milagre. Mas cedo comecei a sangrar e a gravidez se complicou. Eu entrei em restrição de atividades. Eu não podia ficar de pé por longos períodos de tempo, andar mais que alguns blocos ou levantar mais que 5 quilos, o que significava que eu não podia levantar a minha filha de 4 anos. Ao passar horas na cama todos os dias, a minha mente ficou cada vez mais lenta e obscura. O sangramento continuou quase que constantemente por 2 meses, com visitas semanais ao hospital quando piorava. Nos preocupávamos de acontecer outro aborto espontâneo ou hemorragia. Por fim, no começo do meu segundo trimestre, no final de julho, perdemos outro bebê, um filho. Durante esse longo ano, nos dias mais escuros de outono e geadas ocasionais, eu era uma pastora que não conseguia orar. Eu não sabia mais como me aproximar de Deus. Havia muitas coisas a dizer, muitas perguntas sem respostas. A profundidade da minha dor superava a minha capacidade com as palavras. E, mais dolorosamente ainda, eu não podia orar porque não sabia como confiar em Deus. Martinho Lutero escreve sobre estações de devastação da fé, quando qualquer confiança ingênua na bondade de Deus se seca. É aí que encontramos o que Lutero chama de a mão esquerda de Deus. Deus se torna estranho para nós, desconcertante e talvez até assustador. À deriva na corrente da minha dúvida e do meu luto, eu me agitava. Se você perguntar ao meu marido sobre 2017, ele simplesmente diria: o que nos fez sobreviver foram as completas. Uma adaptação do termo latim completorium ou completude, as completas eram o último ofício de oração do dia. Era um culto de oração feito para a noite. Imagine um mundo sem luz elétrica, um mundo iluminado somente por tochas ou velas, um mundo cheio de sombras com terrores ocultos à espreita, um mundo em que ninguém poderia ser chamado se um ladrão invadisse e nenhuma ambulância viria, um mundo onde animais selvagens se escondiam nas trevas, onde demônios, fantasmas e outras criaturas da noite eram possibilidades reais para todos. Este é o contexto em que a prática cristã de orações para a noite surgiu e é o que molda o tom emocional dessas orações. Pela maior parte da história, a noite era simplesmente aterrorizante. Roger Eckerke começa sua fascinante história da noite dizendo: seria difícil exagerar a suspeita e a insegurança geradas pela escuridão. No século XVIII, Edmund Burke disse que não havia outra ideia tão universalmente terrível em todos os tempos e em todos os lugares quanto as trevas. A Lucrécia de Shakespeare celebremente lamentou a noite e algoz da paz, inferno contrafeito. A noite também era um símbolo carregado na tradição cristã. Deus criou a noite. Em sua sabedoria, Deus fez as coisas de tal forma que todos os dias enfrentaríamos um período de trevas. Contudo, lemos em Apocalipse que, no fim de tudo, não haverá mais noite. E o próprio Jesus é chamado de luz em meio a trevas. Ele é a luz sobre a qual as trevas não prevaleceram. São João da Cruz, no século XVI, cunhou o termo noite escura da alma para se referir ao tempo de angústia
dúvida e crise espiritual em que Deus parece sombrio e distante. Isso chama tanto a nossa atenção porque descreve bem os nossos medos e dúvidas. O dia difícil da alma ou a manhã nublada da alma não teriam conseguido permanecer por tanto tempo. Assim, em trevas tão densas as quais temos dificuldades de imaginar, os cristãos se levantavam de suas camas e oravam nas suas vigílias noturnas. O teólogo norte-africano do terceiro século, Tertuliano, se refere a assembleias à noite em que famílias paravam de dormir para orarem juntas. No Oriente, Basílio o Grande instruiu que os cristãos, no começo da noite, pedissem que nosso descanso seja sem ofensas, e a essa hora o Salmo 91 também deve ser recitado. Muito depois que vigílias noturnas deixaram de ser a prática costumeira das famílias, os monges continuaram a orar a altas horas, acordando no meio da noite para cantar salmos juntos, afastando as ameaças das trevas. Séculos de cristãos enfrentaram seus medos de perigos desconhecidos e confessaram sua vulnerabilidade a cada noite, usando as confiáveis palavras que a Igreja lhes dava para orar. É claro, nem todos sentem medo à noite. Eu tenho amigos que gostam muito da noite. Sua beleza bruta, sua tranquilidade contemplativa, seu espaço para pensar e orar. Anne Brontë começa seu poema Noite declarando: Eu amo a silenciosa hora da noite. Temos muitas razões para amar a noite. O canto do rouxinol e as velas cintilantes, as luzes da cidade ou o crepitar da fogueira com o cair das estrelas pelo céu, o sol se pondo no horizonte na silhueta de um céu avermelhado. Contudo, cada um de nós começa a se sentir vulnerável se as trevas são profundas demais ou persistentes demais. Em ampla medida, é por causa da presença da luz que podemos andar sem medo à noite. Apertando o interruptor, podemos ver tão bem quanto se estivéssemos sob a luz do sol, mas basta sair na floresta ou para além da civilização e passa por nós aquela sensação quase primitiva de perigo e desamparo que a noite traz. Na profunda escuridão, até o mais forte ser humano é pequeno e indefeso. Mesmo com as lâmpadas barulhentas e os drive-thrus 24 horas da modernidade, no escuro, nós ainda nos deparamos com nossa vulnerabilidade de uma forma singular. Há um motivo para filmes de terror normalmente se passarem durante a noite. Ainda se fala da Hora das Bruxas. E o poeta John Reeves, curador do Museu das 4 da manhã, um site que compila referências da cultura pop e da literatura às 4 horas da manhã, a chama de possivelmente a pior hora do dia. Essa hora da madrugada, segundo ele, é uma referência popular, prenhe de significados em vários gêneros, culturas e séculos. A noite não se trata apenas de horas no relógio. Quantas vezes não ficamos acordados à noite sem pegar no sono, preocupados com o dia seguinte, pensando em tudo que pode dar errado e contando nossas angústias? Os nossos corpos confrontam as trevas a cada noite. Então, a cada noite praticamos encarar nosso estado mais verdadeiro. Estamos expostos, não podemos controlar nossas vidas e vamos morrer. Sob a luz do dia, sou distraída, em certos momentos até produtiva. De noite eu me sinto sozinha numa casa cheia de corpos adormecidos. Sinto-me pequena e mortal. As trevas da noite amplificam a angústia e a ansiedade. Após o pôr do sol, lembro-me de que nossos dias estão contados e cheios de perdas grandes e pequenas. Somos tão vulneráveis. Podemos falar que escolhemos a vulnerabilidade. Nós decidimos se vamos nos deixar ser vulneráveis ao compartilhar ou reter o que há de mais profundo em nós, o mais genuíno eu, nossas histórias, opiniões e sentimentos. Nesse sentido, a vulnerabilidade significa honestidade ou exposição emocional. Porém, não estou falando desse tipo de vulnerabilidade. Pelo contrário, estou falando daquela vulnerabilidade involuntária que todos carregamos, admitamos ou não. O termo vulnerável vem de uma palavra do latim que significa ferir. Somos feríveis. Podemos ser machucados e destruídos em corpo, mente e alma. Todos nós, cada homem, mulher e criança, carregamos essa vulnerabilidade até o dia de nossa morte. E a cada 24 horas,
a noite nos dá uma chance de praticar a aceitação de nossa vulnerabilidade. Eu não me lembro quando comecei a orar as completas. Não foi um início dramático. Ouvi muitas vezes as completas serem cantadas em santuários escuros, onde eu chegava tarde e me sentava em silêncio, ouvindo as orações sendo cantadas em perfeita harmonia. Numa casa em que há 2 pastores, exemplares do livro de oração comum estão por toda a parte, como almofadas espalhadas pela casa. Então, uma noite, perdida nos anais das noites esquecidas, eu peguei um deles e orei as completas. E então eu continuei. Eu comecei a orar as completas com maior frequência, sem perceber o novo hábito se formando. Era só algo que eu fazia, não todos os dias, mas algumas noites por semana, simplesmente porque eu gostava. Era belo e reconfortante. O padrão das orações monásticas foi estabelecido, em sua maior parte, por Bento e seus monges no século VI. Eles oravam 8 vezes por dia: matinas, antes da alvorada; laudas, alvorada; depois prima, terça, sexta, nona e vésperas ao longo do dia, com um intervalo de 3 horas entre elas. Finalmente, na hora de dormir, chegavam as completas. O livro de oração comum anglicano condensou essas 8 horas canônicas em 2 ofícios de oração: oração da manhã e oração da noite. Mas alguns anglicanos, bem como leigos católicos romanos, luteranos e outros, continuaram a ter orações noturnas fixas. Eventualmente, os livros de oração anglicanos expandiram esses 2 ofícios de oração para 4, adicionando as vésperas e as completas. Como a maioria dos ofícios de oração, as completas incluem uma confissão, uma leitura dos salmos e de outros trechos bíblicos, orações escritas e responsivas e um momento de silêncio ou oração espontânea. Pela maior parte da minha vida, eu não soube que existiam tipos diferentes de oração. A oração era uma coisa só: falar a Deus com as palavras que surgiam na minha cabeça. A oração tinha palavras, mas não escritas. Era autoexpressiva, espontânea e original, e eu ainda oro desta forma todos os dias. A oração de forma livre é uma forma boa e indispensável de se orar. Porém, eu me convenci de que, para sustentar a fé ao longo da vida, precisamos aprender formas diferentes de orar. A oração é um vasto território com espaço para silêncio e gritos, para criatividade e repetição, para orações originais e recebidas, para imaginação e razão. Uma vez levei uma amiga para a minha igreja anglicana e ela reclamou que a nossa liturgia continha, nas palavras dela, orações de outras pessoas. Ela pensava que a oração deveria ser uma expressão original dos pensamentos, sentimentos e necessidades da própria pessoa. Porém, ao longo da vida, o fervor da nossa fé vai e vem, e isso é normal dentro da vida cristã. A herança de orações e práticas da igreja nos amarram à fé de forma bem mais segura que nossa perspectiva ou autoexpressão vacilantes. A oração nos forma, e diferentes tipos de oração nos auxiliam, assim como tipos diferentes de pintura, tela, cor e luz auxiliam um pintor. Quando eu era pastora que não conseguia orar, os ofícios de oração da igreja foram a antiga ferramenta que Deus usou para me ensinar a orar de novo. Stanley Hauerwas explica o seu amor por orar as orações de outras pessoas. Segundo ele, o evangelicalismo constantemente padece sob o fardo de reinventar a roda e tem hora que você cansa. Ele se considera um defensor da prática de ofícios de oração porque não precisamos inventá-las. Sabemos que vamos orar essas orações. Sabemos que vamos nos juntar para ler o salmo. Vamos ter essas leituras bíblicas. Em certo sentido, o cristianismo é uma repetição, e eu penso que o evangelicalismo não tem repetições o suficiente para formar os cristãos para sobreviverem no mundo que constantemente nos tenta a sempre pensar que precisamos fazer algo novo. Quando oramos as orações recebidas da mão da igreja, as orações do salmista e dos santos, a oração do Senhor, o ofício diário, oramos para além do que conhecemos, cremos ou do que vem de nós mesmos.
As orações de outras pessoas me discipularam. Elas me ensinam a crer de novo. O grosso da história da Igreja proclama lex orandi, lex credendi, ou seja, que a lei da oração é a lei da fé. Viemos a Deus com nossa fezinha, por mais fugaz e frágil que seja, e na oração somos ensinados a adentrar mais fundo na verdade. Quando a minha força esmorecia e as minhas palavras secavam, eu precisava me apoiar numa fé que me carregasse. Eu precisava das orações de outras pessoas. Quando a minha noite escura da alma chegou em 2017, a própria noite era assustadora. A quietude da noite aumentava a minha sensação de solidão e fraqueza. As horas sem luz me levavam a um espaço vazio onde nada havia diante de mim senão meus medos e dúvidas sussurrantes. Eu encarava o fato duro e inegável de que qualquer um que eu amava poderia morrer naquela noite e que todos os que eu amava morreriam algum dia. Fatos que frequentemente ignoramos para passarmos intactos pelo dia. Então eu encheria as longas horas de trevas com telas cintilantes, consumindo quantidades avassaladoras de textos online e de rede social, assistindo displicentemente a Netflix e absorvendo artigos aqui e ali até que eu desmaiava num sono inquieto. Quando eu tentava parar, eu ficava sentada na calada da noite, sobrecarregada e temerosa. Eventualmente eu começava a chorar e, sentindo-me péssima, voltava a telas e distrações, porque era melhor do que ficar triste, ou ao menos mais fácil, menos pesado. A dinâmica do meu consumo noturno de internet parecia uma dependência química. Diante de angústia e medo, eu corria para isso para me anestesiar. Quando eu abria compulsivamente o meu computador, eu passava horas sem pensar sobre a morte, ou sobre o meu pai, ou sobre os abortos espontâneos, ou sobre a saudade de casa, ou sobre a minha confusão sobre a presença de Deus em meio ao sofrimento. Eu comecei uma terapia. Quando eu contei à terapeuta sobre a minha tristeza e a minha ansiedade à noite, ela me desafiou a desligar aparelhos digitais e a abraçar o que ela chamava de atividades de conforto a cada noite. Um longo banho de banheira, um livro, um vinho, oração, silêncio e talvez escrever num diário. Nada de telas. Eu tive recaídas provavelmente umas 100 vezes mesmo assim. Mas eu lentamente voltei a fazer as completas. Eu precisava de palavras para conter minha tristeza e meu medo. Eu necessitava de conforto, mas do tipo de conforto que não finge que as coisas são radiantes ou seguras ou certas no mundo. O conforto necessário precisava olhar na cara da perda e da morte, e as completas estão cheias de morte. Ela começa assim: o Senhor Onipotente nos conceda uma noite tranquila e a paz na derradeira hora. Derradeira hora? Qual derradeira hora? Eu pensava, a do dia da semana? Da minha vida? Continuamos orando. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. As palavras que Jesus proferiu na sua morte. Oramos. Ilumina, suplicamos-te, Senhor Deus, as nossas trevas e, misericordioso, defende-nos de todos os perigos e ciladas desta noite, porque admitimos o simples fato que, por conta própria, é muito fácil de negar. Há perigos e ciladas na noite. Terminamos as completas orando, para que, acordados, vigiemos com Cristo e, dormindo, repousemos em paz. Requiescat in peace. As completas falam com Deus no escuro, e era isso que eu precisava aprender, orar no escuro da ansiedade e da vulnerabilidade em dúvidas e desilusões. Foram as completas que deram palavras para as minhas ansiedades e a minha angústia e me permitiram reencontrar as doutrinas da Igreja não como remedinhos para a dor, mas como a luz nas trevas, como boas novas. Quando estamos afogando, precisamos de um salva-vidas, e o nosso salva-vidas na angústia não pode ser um mero otimismo de que talvez nossas circunstâncias melhorem, porque sabemos que isso pode não ser verdade. Precisamos de práticas que não vão simplesmente anestesiar os nossos medos ou dor, mas que nos ensinarão a andar com Deus sobre as brasas de nossa fragilidade.
Durante aquele ano difícil, eu não sabia como manter juntos Deus e a terrível realidade da vulnerabilidade humana. O que eu descobri é que seriam as orações e práticas da igreja que me permitiriam manter, ou melhor, ser mantida por Deus enquanto tudo parecia se desmanchar e me segurar na história cristã, mesmo quando não havia respostas satisfatórias. Há uma oração específica perto do fim das completas que veio a resumir meus anseios, dores e esperanças. É uma oração que passei a amar como se eu sentisse agora ser parte do meu corpo. Uma oração que fiz tantas vezes com a minha família que a minha filha de 8 anos pode falar de cor. Vela, ó Senhor amado, com os que trabalham, vigiam ou choram nesta noite. Manda que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos, Cristo Senhor. Dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão à beira da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. Esta oração normalmente é atribuída a Agostinho, mas é quase certo que não foi ele quem escreveu. Ela parece aparecer repentinamente alguns séculos depois da morte de Agostinho, um presente repassado pela tradição que permitiu ao menos uma família aguentar o glorioso mistério doloroso da fé por mais um tempo. Ao fazer esta oração toda noite, eu via alguns rostos. Eu dizia: abençoa os que estão à beira da morte, e imaginava os últimos momentos da vida do meu pai ou dos filhos que perdi. Eu orava para que Deus abençoasse os que trabalham e lembrava das enfermeiras atarefadas que me cercaram no hospital. Eu dizia: defende os alegres, e pensava nas minhas filhas dormindo com segurança em seus quartos, abraçadas com sua coruja e seu flamingo de pelúcia. Eu orava: consola os que sofrem, e imaginava a minha mãe, recém-viúva e imersa em um luto do outro lado do país. Eu dizia: dá repouso aos cansados, e traçava as linhas preocupadas no rosto adormecido do meu marido. E eu pensava na grande tristeza coletiva do mundo que todos carregamos de formas grandes ou pequenas, os horrores que tiram nosso fôlego e as perdas comuns e ordinárias das vidas de todos nós. Como uma botânica listando diferentes espécies de árvores numa trilha, esta oração dá categorias específicas de vulnerabilidade humana. Ao invés de orar em geral pelos fracos ou necessitados, nós pausamos perante diferentes realidades de vida, casos singulares de mortalidade e fraqueza, e convidamos Deus para cada uma delas. Este livro é uma meditação sobre esta amada oração. Ela trata sobre como continuar a andar no caminho da fé sem negar as trevas. Trata sobre o terrível, mas comum, sofrimento que cada um de nós carrega e o que significa confiar em Deus em meio a ele.